E aí, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com um vídeo um pouco diferente e que talvez, dependendo do feedback de vocês, pode se tornar um quadro aqui do canal. Tá muito famoso lá na gringa, não só no BookTube, assim, no geral, estão fazendo muito esse tipo de vídeo que é basicamente ler livros favoritos ou livros indicados por uma pessoa famosa, uma celebridade. E eu resolvi fazer isso aqui também porque eu achei muito interessante e é uma maneira muito legal, assim, tanto de você descobrir livros novos e também de descobrir se essas pessoas famosas que você admira, que você gosta do trabalho da pessoa, têm um bom gosto, de acordo com você, e se o gosto dessa pessoa bate com o seu. No caso, o meu gosto aqui. Como vocês já viram aí no título, a pessoa que eu escolhi para fazer esse primeiro vídeo de uma possível série, de um possível quadro, foi o Timothée Chalamet, que eu não sei, provavelmente eu não estou falando o nome dele certo, mas vocês vão ter que se acostumar comigo cada vez falando o nome dele de uma maneira diferente ao longo desse vídeo, porque assim, não sei pronunciar e eu acho que eu nunca vou aprender. Mas tudo bem, eu escolhi ele porque ele é um dos atores assim dessa nova geração que eu tô mais acompanhando assim os trabalhos, porque basicamente eu já assisti quase todos os filmes que ele fez, todos eu gostei, pelo menos a maioria, e eu acho assim que ele atua muito bem e também os posicionamentos que ele tem assim na mídia, nas entrevistas, nas redes sociais, eu acho muito foda e assim bate muito com os meus ideais também, então foi por isso que eu escolhi ele para fazer este vídeo. E caso você não conheça o Timothée, ele vai fazer, por exemplo, a adaptação de Duna, ele vai ser o personagem principal em Duna, que é um filme que tá todo mundo esperando. Provavelmente você já deve ter visto a cara dele em algum momento da sua vida. E uma coisa interessante sobre ele é que basicamente ele recomendou 12 livros, e desses 12 livros, basicamente a metade foram livros que deram inspiração a alguma adaptação que ele participou. Então, ou o Timothée é muito narcisista, ou realmente ele teve sorte de só atuar em coisas que foram inspiradas em livros bons. E eu acho que é isso mesmo, porque, por exemplo, um dos livros que ele recomendou foi Duna, que eu já li, então não vou estar lendo, porque, né, eu já amei, já favoritei, então a partir de aí já começamos bem, porque é um livro que ele recomendou e eu já gosto. E aí também ele recomendou 1984, que ele não fez a adaptação, mas eu também já li, então não vou estar lendo, mas também já outro ponto positivo pra ele aqui, porque eu também gosto muito desse livro e recomendo demais. E aí, os outros livros que ele recomenda são os livros Beautiful Boy e Tweak. São dois livros de não ficção, um é escrito pelo pai e outro é escrito pelo filho. E eles inspiraram o filme, que é Beautiful Boy, é o nome do filme. Aqui no Brasil, se eu não me engano, ficou Querido Menino o nome, tanto do livro quanto do filme. E esse filme / livros vão ser basicamente sobre esse menino que ele era viciado em metafetamina. E aí vai ter o livro na perspectiva do menino que era viciado, ele contando como foi esse processo dele com a droga e o processo dele de cura também e tal, e de tentar essas recaídas e tudo mais. E vai ter o livro na perspectiva do pai, que é ele contando como foi pra ele esse processo de meio que aceitar e tentar meio que salvar o filho disso. E eu assisti o filme, eu gostei muito do filme, é um filme muito triste, muito emocionante, principalmente quando você para e pensa que é baseado em uma história real. Então assim, eu tô bem ansioso pra ler os livros, porque eu acho que se eu gostei do filme, é impossível não gostar dos livros, pelo menos eu tô aqui dando esse voto de confiança. Aí a gente tem o Call Me By Your Name, que aqui no Brasil ficou como Me Chame Pelo Seu Nome, né, que também é um filme super conhecido, que eu também já assisti, e eu vou ler esse também. Então aí já temos 3 livros que eu vou ler. O quarto livro que eu vou ler é esse livro aqui, que é o único que eu vou ler ele físico, porque eu dei a sorte de encontrar ele por R$10 na Amazon quando eu resolvi fazer esse vídeo, que é o livro Crônicas, do Bob Dylan. Ele era um cantor, assim, bem famoso e compositor ali mais da década de 20, de 30, então, assim, ele era bem conhecido nessa época. E ele também era escritor, então ele escreveu esse livro que vai basicamente ser sobre os primeiros anos da carreira dele, esse livro aqui, ele contando como era a vida nos Estados Unidos e como era a vida dele. Eu acho que esse livro deve ser de não ficção, porque é meio como se fosse uma autobiografia contada em formato de crônica, se eu não estiver enganado. E aí esse daqui eu vou ler físico, e aí já temos o quê? 4 livros. E os outros livros que ele recomendou, fora esses que eu falei pra vocês, e Mulherzinhas, que também ele participou da adaptação, mas esse eu não assisti, e eu não quis ler ele agora, porque eu acho que não é um tipo de livro que eu tô na vibe e não combina assim muito com o meu gosto. E aí todos os outros livros, fora esses que eu falei pra vocês, são do Dostoiévski. Então o critério do Timothée basicamente é ter atuado na adaptação ou ser do Dostoiévski, aparentemente. Mas aí, como eu também não vou ler 5 livros de Dostoiévski que ele recomendou, né, porque eu nunca li nada do Dostoiévski, inclusive estou um pouco assustado. Vai ser outro nome que também provavelmente eu vou errar várias vezes ao longo do vídeo. Eu escolhi um só, que é um livro que eu já tinha um certo interesse, só que eu tinha um pouco de medo, e aí eu resolvi, já que eu tô fazendo esse vídeo, me desafiar e vou ler sim, que é o livro Crime e Castigo, que é um livro super conhecido, é um super clássico aí também, todo mundo fala super bem. E aí, quem sabe, se eu gostar desse, eu posso ler os outros que o Timothée recomendou e os outros do Dostoiévski também, porque ele, basicamente, pelo que eu já vi, ele é muito fã do Dostoiévski mesmo, e ele recomenda pra caramba. Então aí, fechamos 5 livros que eu vou estar lendo, recomendados e favoritados pelo Timothée Xalala.
Não vou estar falando agora. Eu vou começar pelo livro Querido Menino, porque o livro do pai foi escrito primeiro. E aí eu vou ler ele em e-book. Vou colocar a capa aqui do lado de novo pra vocês verem. E eu vou ler primeiro ele, e aí depois eu não vou ler logo em seguida o narrado pela perspectiva do filho, pra não ficar uma coisa assim muito pesada na minha cabeça e pra eu conseguir separar mais as duas histórias. Mas aí eu acho que depois eu dou um intervalo lendo algum dos outros livros que eu mostrei pra vocês. E aí depois eu volto pra esse. Mas o primeiro que eu vou estar lendo vai ser o Querido Menino. E aí, ao longo do vídeo, eu vou contando pra vocês as atualizações, quando eu for terminando os livros, o que é que eu achei, se o Timothée tem o selo de aprovação dado por mim. Vamos descobrir se ele tem um bom gosto, se eu vou favoritar um desses livros também, e se nosso gosto é parecido. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, eu acho que vai ser divertido, eu acho que vai ser uma experiência diferente pra mim, porque eu vou literalmente estar lendo os livros de uma pessoa famosa, que nem sabe que eu existo. Mas eu achei legal e eu espero que vocês achem também. E vamos ver, quando eu tiver atualizações sobre o Querido Menino, eu conto pra vocês. Por enquanto, eu acho que é isso. Eu cheguei em 33% do livro. Hoje é outro dia, claro, né? Eu acho que vocês devem ter percebido. Mas eu já tô, assim, completamente destruído. O filme já tinha me deixado super mal, porque é uma história super pesada, uma história super difícil e é uma história muito forte também. Até porque não é uma história, basicamente, né? Porque isso realmente aconteceu. Então, agora que eu tô lendo o livro, tá sendo mais triste ainda, porque tem muito mais detalhe que o David, né? O pai do Nick, ele conta. E também ele conta muito sobre o passado deles e como foi, tipo... Meio que ele mostra mais como foi, tipo, todo esse processo. E ele dá mais alguns detalhes de meio que como se, tipo... Que ele tivesse ido perdendo alguns sinais que tava... A vida meio que tava dando pra ele, assim, eu diria, entre aspas, de que isso poderia acontecer. Só que aí ele foi meio negligente em alguns momentos. E aí ele fala muito sobre o arrependimento dele de não ter tomado algumas atitudes mais sérias ou mais rígidas em algumas situações. E aí tem muito essa questão dele ficar, tipo, se questionando se teria alguma coisa que ele poderia ter feito pra evitar. E é muito pesado ler sobre isso. Eu cheguei agora no capítulo 9, que é o capítulo que fala sobre a metanfetamina, né? Que no caso é a droga que o Nick é dependente. E ele fala sobre a metanfetamina e é muito pesado, porque tem um parágrafo que ele descreve, assim, o que a metanfetamina faz no corpo, porque ele também fala que ele já, em um momento do passado da vida dele, na época da faculdade, ele já chegou a usar. Lembrando que esse livro também é muito pesado e ele pode ser gatilho pra algumas pessoas, porque ele tá descrevendo sobre a metanfetamina e o que ela causa, mas ainda bem que ele fala, assim, tipo, dos efeitos colaterais que ela causa. Então eu tô gostando porque ele não tá romantizando isso, porque senão seria uma coisa muito perigosa. Mas aí ele fala da experiência dele e tem uma parte que ele fala assim: a metanfetamina detona 10 a 20 vezes mais o nível normal de neurotransmissores no cérebro, principalmente a dopamina, mas também a serotonina e a norepinefrina, que se espalham como balas saídas da metralhadora de um gangster. Aí ele fala que ele se sentiu fantástico, extremamente confiante e eufórico quando ele ingeriu. Só que aí depois que a metanfetamina ativa a liberação de neurotransmissores, ela bloqueia a reabsorção nos seus reservatórios, mais ou menos como fazem a cocaína e outros estimulantes. Ao contrário da cocaína, no entanto, que é quase completamente metabolizada no corpo e tem uma meia-vida de 45 minutos, a metanfetamina permanece relativamente inalterada e ativa durante 10 a 12 horas. Ou seja, é uma droga que fica no corpo por 10 a 12 horas, e aí ele fala como se fosse assim, as variações dessa droga e a forma como ela pode ser consumida. E aí tem uma variação que se chama tweak, e aí essa variação, ela meio que faz as pessoas que consomem, elas são chamadas de tweakers, que é tipo assim, elas ficam extremamente violentas porque elas não conseguem dormir, então elas podem passar de 3 a 15 dias sem dormir, e a droga fazendo efeito e elas ingerindo cada vez mais. Isso faz eles ficarem alterados emocionalmente e pode deixar eles agressivos. E ele fala aqui de alguns crimes, porque quando ele descobre que o filho dele está ingerindo essa droga, ele faz uma pesquisa porque ele quer entender cada vez mais sobre isso para tentar ajudar de alguma maneira. E aí ele descobre vários casos de pessoas que cometeram crimes assim absurdos sob efeito da droga, e quando eles voltam a si, eles nem lembram que eles cometeram esse crime. Então assim, são coisas horríveis mesmo, que eu não vou nem falar para vocês porque eu fiquei chocado com as coisas, os crimes que ele citou aqui. Tá sendo um livro assim, uma experiência que eu diria que por mais que seja difícil e pesada e seja uma coisa complicada de você estar lendo sobre, mas eu acho que tá sendo uma coisa que tá acrescentando bastante pra mim, porque eu tô descobrindo muita coisa que eu não sabia, então eu tô meio que entrando na cabeça de uma pessoa que ama um dependente químico. E tem uma parte do livro também que ele fala sobre isso, que eu achei muito forte, que ele fala assim: qualquer pessoa que já tenha passado por isso ou que está passando agora sabe que gostar de um dependente químico é tão complexo, atormentador e debilitante quanto a própria dependência. Nos meus piores momentos, cheguei a ficar ressentido com o Nick, porque um dependente químico, pelo menos quando está drogado, tem um alívio temporário em seu sofrimento. Não há, porém, alívio semelhante para os pais, filhos, maridos, mulheres ou outras pessoas que gostam deles. E eu acho que depois que eu terminar esse livro e quando eu for ler o livro que é escrito pelo Nick, né, vai ser assim, vai acrescentar muito e eu também vou conseguir ver o outro lado. E eu acho que é assim, por mais que seja difícil e por mais que esse livro provavelmente vai me destruir todinho, que já tá começando,
E o outro livro também, eu acho que vai ser uma experiência assim que vai mudar minha vida de algumas maneiras. Por mais que o Timothée esteja me destruindo com a indicação dele, até agora estou... Dizer gostando é estranho, mas sou um pouco masoquista, mas é o que eu posso falar. Terminei. Estou destruído, então, obviamente, o livro é 10/10. Depois de tudo aquilo que eu falei pra vocês, eu acho que nem tem nada assim que eu queira mais falar tanto sobre a história em si, porque foi basicamente a mesma coisa que eu já falei, mas o livro se manteve nessa mesma coisa assim, muito emocionante, muito triste e muito pesado, mas ao mesmo tempo você fica querendo ler para saber o final. Por mais que eu já soubesse pelo filme, se você já assistiu o filme e ficou pensando que tipo não precisa ler o livro porque o filme já deve retratar bem, eu digo que não, você precisa ler o livro também. Caso você tenha ficado interessado por essa história, porque o livro acrescenta muito mais, tem muito mais detalhes que obviamente eles não puderam colocar tudo no filme, porque senão ia ficar muito longo. Tem coisas que não aparecem no filme, também tem coisas que eles mudaram, que eu notei as diferenças no livro, que no livro acontece de outra maneira. E também no livro tem muito mais coisa acontecendo. E assim, agora eu tô bastante ansioso pra ler o livro na perspectiva do Nick, porque tem uns momentos do livro que o Nick desaparece. Nas recaídas mais pesadas que ele tem com a droga, aí ele desaparece e o David fica só imaginando onde será que ele pode estar e o que será que ele tá fazendo. Então eu acho que provavelmente no livro, na perspectiva do Nick, eu vou saber tudo isso, vou saber tanto como era pra ele, sendo escrito na perspectiva dele, e o que é que ele estava fazendo nesses momentos que você fica super preocupado, imaginando o que será que tá acontecendo com ele, porque aí quando ele aparece, ele já aparece assim cheio de coisa e todo é muito pesado. E assim, pelo menos o final me deixou com aquela pontinha de esperança, né? Porque principalmente por saber que é uma história real. E aí o David fala nessa nova edição meio que uma coisa que ele escreveu depois do livro ter sido publicado, que o livro ajudou muitas pessoas e que chegou em muitas famílias que também estavam na mesma situação, ou até em pessoas que eram dependentes químicas também. Meio que o livro serviu para ajudar, e aí ele fala como está a família nos dias de hoje e dá aquela pontadinha de esperança. Por mais que o livro tenha me destruído por inteiro, pelo menos não foi um desgraçamento completo por causa do final. E, tipo, isso não é spoiler, porque é literalmente uma história real que aconteceu. Vocês entenderam, né, o que eu tô falando. E também outra coisa que eu achei legal, assim, foi que o livro citou Bob Dylan e citou Dostoiévski. Então talvez seja realmente um sinal do destino pra eu ler esses dois livros, que eu vou ler também em breve, né, tanto Dostoiévski quanto o livro do Bob Dylan. Por enquanto, o gosto do Timothée Chalamet pra mim tá impecável, porque esse livro foi muito bom, ele é muito bem escrito. Tipo, as coisas que eu não gostei basicamente foram porque eu não concordei com a opinião do David, porque como o livro é escrito por ele, e às vezes ele não fala só sobre a questão da droga, ele dá a opinião dele sobre alguns assuntos, então é meio que aquela coisa, se você não concorda com o ponto de vista dele, aí é isso, mas tipo, não que o livro tenha assim, seja ruim e seja mal escrito, o livro é super bem escrito e dá pra você sentir bastante o que ele tava passando naquela situação e o que ele queria passar com o livro. Então, eu recomendo demais esse livro caso você tenha, assim, estômago e caso você tenha interesse em ler e conhecer um pouco mais sobre essa realidade tão diferente e tão difícil. E é aquela coisa, né? A gente só tem que torcer pra isso nunca acontecer com a gente ou com alguém que a gente ame, que a gente seja próximo, porque é realmente muito difícil. E é isso, estou destruído. E pra tentar não desgraçar tanto assim minha cabeça, eu vou ler agora, o próximo livro vai ser o Me Chame Pelo Seu Nome, porque na minha cabeça deve ser mais leve, né? Talvez também não seja, mas assim, deve ser, com certeza é mais leve do que isso. E aí eu não vou pegar logo o livro do Nick agora em seguida, porque senão, meu Deus do céu, minha saúde mental que lute. Mas eu vou começar o Me Chame Pelo Seu Nome hoje à noite. E é isso. Tô triste. Obrigado, Timothée Chevrolet, por isso, por me deixar triste. E ainda a pior parte é que eu gostei. Então assim, galera, é isso. São 3 horas da manhã e eu vim atualizar vocês, pois eu sou sem noção e não atualizei assim que eu terminei o livro. Mas eu terminei Me Chame Pelo Seu Nome. Eu li ele inteiro, basicamente, em live. Inclusive foi muito bom ver vocês surtando, querendo descobrir o livro que eu tava lendo. Algumas pessoas descobriram e já teve até uma pessoa, que foi a única até agora, que não descobriu só o livro que eu tô lendo, mas ela descobriu quem é o famoso, no caso, que eu estou fazendo esse vídeo, que foi a Pan. Então assim, meu Deus, a própria agente do FBI, mas eu terminei o livro e eu tenho sentimentos muito contrários sobre o livro, porque assim,
O começo dele pra mim foi a pior parte. Eu achei tudo muito repentino e eu acho que no filme essa parte ficou mais bem feita. Porque caso você não saiba, esse livro vai ser basicamente um romance entre dois homens. Mas eu não diria que é sobre isso o livro. Eu diria que é mais sobre o menino que é o protagonista, o Hélio, que ele tem 17 anos, ele descobrindo a sexualidade dele e os questionamentos que ele fica com tudo isso. Porque é num tempo mais antigo o livro se passa, eu não sei exatamente a data, mas é um pouco mais antigo. E aí ele fica naquela coisa de tipo achando que ele é uma aberração e se questionando se o que ele tá fazendo, o que ele tá sentindo é normal de sentir, etc. E aí eu acho que no filme ficou mais, tipo, normal, porque no filme dá a entender que é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. E no livro, literalmente, foi tudo muito assim, do nada. Tipo, literalmente o cara sai de dentro do carro e o Hélio começa a surtar. Tipo, do nada. E, tipo, o livro é legal porque ele tem umas questões muito poéticas e tá pra você fazer várias marcações. E porque sobre essa questão, assim, da questão da sexualidade, eu achei que o autor escreveu muito bem e descreveu muito bem, principalmente porque depois eu descobri que o autor não é LGBT. Então ele fez um trabalho muito bom, porque ele literalmente parece que você tá lendo sobre uma pessoa que viveu tudo aquilo, mas o autor nem viveu nada daquilo assim, desse jeito pra escrever sobre. E aí fica muito essa coisa dele se descobrindo e descobrindo, tipo, a sexualidade, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, o que é que ele quer fazer, o que é que ele não quer fazer. Só que eu acho que o que mais me incomodou foi porque eu achei tudo muito romantizado. Tipo, tem uns diálogos que são muito, assim, exagerados, que nem parecem reais. E também tem, tipo, umas partes que o Hélio fica romantizando umas coisas, assim, que são, tipo, assim, coisas normais. Que o cara faz, assim, uma coisa literalmente que todo mundo faz. O outro cara, no caso, é o Oliver. E ele surta, como se o homem tivesse feito a coisa, assim, mais diferente, mais única do mundo. E eu entendo que, tipo, ele tá no momento ali de descoberta, e que ele é um jovem, sabe, meio, não sei, emocionado, eu diria, mas ele tem 17 anos, e aí tem umas coisas que ele fala que eu achei muito imatura e ficou parecendo um diálogo muito forçado, assim, demais, pra ser um negócio muito, 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 muito. Se você já viu o filme também, eu acho que o livro ele é um pouco mais completo, porque o final do filme termina de uma forma mais abrupta, por mais que seja bem parecido, o livro ele tem mais coisa no final, então, tipo assim, fica mais completo e você sabe mais o que aconteceu com cada um dos personagens, e o rumo que a vida de cada um deles tomou, e aí então tem essas cenas aí. Eu gosto muito do filme, principalmente pela questão da fotografia, porque eu acho a fotografia do filme muito, muito bonita, e os cenários que o filme mostra também. A história também é interessante, só que no filme é um pouco mais desconfortável, porque no livro o Oliver tem 24 anos e o Hélio tem 17, e no filme botaram um cara de 37 para fazer par romântico com um menino de 17. Então não sei por que fizeram isso, mas aí ficou assim. Mas eu dei 3 estrelas pro livro porque eu acho que é um livro legal, que o autor fez o que ele quis propor a fazer, mas pra mim ainda faltou muita coisa pra ser um livro assim muito, muito bom. Mas é isso que eu tenho pra falar do livro, eu acho, que eu não preciso falar mais nada. O que mais me ganhou foram as questões mais filosóficas, mais poéticas de alguns momentos que eu marquei, porque eu achei muito bonito algumas passagens do livro, e querendo ou não, a escrita do autor é muito bonita, só que eu acho que teve uns momentos que ele podia ter dado uma segurada. E agora não, né, porque pelo amor de Deus, são 3 horas da manhã, eu preciso dormir. Mas eu vou começar o próximo livro, vai ser o que eu estou mais apreensivo pra ler, que vai ser Crime e Castigo. Porque é um clássico, é um livro mais longo, literatura russa, que não é uma coisa que eu tô acostumado a ler. Eu só li um livro russo na vida, que foi o livro Piquenique na Estrada, que é um livro de ficção científica, mas eu não sei o que esperar de Crime e Castigo, primeiro, porque eu nem sei do que se trata a sinopse, mesmo sendo um clássico, eu não sei de nada, eu só sei o nome do livro e sei que é russo, mas eu não sei do que fala, o que esperar dele. Mas é isso, vou começar amanhã e vamos ver aí o que esperar dessa próxima indicação do Timothée. E é isso. Alguns dias se passaram e eu terminei Crime e Castigo, do Dostoiévski. E, meu Deus, minha cabeça tá quebrada. Vamos lá, com calma, falar sobre esse livro, porque assim, muitos pensamentos. Literalmente quebrou meus neurônios, os restos de neurônio que eu ainda tenho, e me fez pensar muita coisa. Mas antes eu vou falar uma breve sinopse, caso você não faça ideia do que se trata a história de Crime e Castigo. O personagem principal do livro se chama Raskolnikov e ele é basicamente o negócio que vai girar em torno do que o próprio título do livro já diz, que é um crime e um castigo. O Raskolnikov, ele é uma pessoa, assim, de família muito pobre, então ele, assim, ele é muito prejudicado financeiramente, só que ele também se considera uma pessoa muito inteligente, porque ele é muito estudioso, e ele até dá aula de reforço para universitários no tempo livre dele. Só que ele tá passando, assim, por um período financeiro péssimo, que ele tá, assim, sem dinheiro pra nada, e ele mora, assim, num quartinho super
super em condições péssimas. E aí ele começa a ficar com esse pensamento meio, eu poderia dizer, supremacista, de que existem pessoas no mundo que são pessoas que não acrescentam em nada, enquanto existem pessoas no mundo como ele, que são pessoas inteligentes, que podem acrescentar para alguma forma no mundo, que meio que não são valorizadas. Aí ele acha meio que tá tudo bem que essas pessoas que ele considera pessoas inúteis para a sociedade não existirem, e meio que elas, sei lá, até darem a vida para pessoas como ele terem sucesso. E lembrando sempre que tudo que eu estou falando aqui é minha própria interpretação do livro, eu não sou o maior estudado do mundo sobre Dostoiévski, que foi meu primeiro contato com o autor, e eu tô falando aqui o que eu interpretei do livro. Quando ele tá passando por esse período assim muito difícil de dinheiro, ele faz o quê? Ele decide começar a vender algumas coisas que ele tem, ainda assim, o pouco de herança pessoal assim que ele tem de produtos, objetos, e ele começa a vender para uma senhorinha que ela é muito odiada assim por todo mundo, eu diria, porque o povo fala que ela é muito oportunista, ela meio que compra as coisas num valor super barato e revende num valor super caro, cobra juros altos e, enfim, ela não é uma pessoa assim muito fácil de lidar, porque quase ninguém gosta dela. E aí o Raskolnikov coloca na cabeça, ele começa a arquitetar o crime, que no caso, isso não é spoiler, porque acontece, tipo, nas 100 primeiras páginas ele começa a arquitetar o crime, que é matar essa mulher, essa senhora. Só que o que acontece? Ele vai lá na casa dela, ele mata essa mulher a machadadas, só que ele, lá na hora do negócio, quando ele vai matar, meio que aparece outra pessoa e ele acaba cometendo um duplo assassinato. Só que aí isso aí já começa a mexer com a cabeça dele. O crime que tava planejado e que pra ele não era nada demais era matar a senhora lá, que ele considerava uma pessoa péssima. Só que a outra pessoa que ele matou acabou sendo uma pessoa que ele não considerava uma pessoa assim, que merecia morrer. E aí as outras 400 páginas do livro vai ser a parte do castigo, e ele pensando nisso, que vai ser mais a mente dele mesmo. Começa esse jogo aí, e também vai ter muitas outras coisas assim que vão envolver as pessoas ao redor do Raskolnikov, e vão ter outros personagens que vão entrar, que também vão mexer assim no enredo e fazer a história andar, e também ter outras tramas acontecendo além dessa trama principal. É um livro que ele assim, ele é bem difícil de ser lido, eu não vou mentir pra vocês, é um livro assim que tem uma linguagem super difícil. Como eu sei que as pessoas vão perguntar, eu vou deixar aqui do lado a capa da edição que eu li, que foi uma edição que está disponível no Kindle Unlimited, que é da editora Nova Fronteira, que é um box que tem Crime e Castigo e o outro livro do Dostoiévski, que é aquele Os Irmãos Karamazov, não sei como fala esse nome. Mas enfim, eu vi algumas pessoas reclamando dessa tradução da Nova Fronteira, porque falam que não é a tradução direto do russo, mas eu vi outras pessoas falando que gostam, então assim, eu li nessa porque era a edição mais fácil, que tinha mais acesso pra mim, pelo menos. De qualquer maneira, eu vi as pessoas falando mais mal da tradução do outro livro, que no caso, se eu vier a ler algum dia, que é esse dos irmãos, eu vou acabar pegando em outra edição pra ler, justamente pra ver se eu noto alguma diferença, tipo, de ler um dos livros do Dostoiévski traduzido direto do russo. E a linguagem, ela é bem complicada, assim, é aquela de linguagem bem coloquial, bem assim, só que pra época que o livro foi escrito, faz sentido ser essa escrita, então sempre que eu vou ler um livro clássico, eu já vou me preparando e também já vou pensando que eu não vou avaliar o livro com base nisso. Por mais que eu já tenha lido livros clássicos que tinham a linguagem assim super atual, que nem parece que foram escritos há tanto tempo, eu também já li livros clássicos que têm a linguagem mais difícil mesmo, então eu não avalio com esses olhos, eu meio que ignoro isso e tento me colocar, tipo assim, para a época que o livro foi escrito, então eu não posso cobrar uma linguagem atual. E principalmente por se tratar de um livro de outro país, que é outra realidade, outra cultura, um negócio totalmente diferente. Eu acho que foi uma experiência super válida pra mim, e eu acho que é um livro muito rico, porque tipo, é um dos livros mais famosos aí da literatura no geral, acho que todo mundo já ouviu falar nesse livro, e assim, tinha vontade de ler, só que eu tinha um certo receio, justamente por isso. E eu não vou mentir que dizer que é um livro que você vai amar ler, a maior parte do tempo, pelo menos, assim. É um livro que ele apresenta umas discussões bem bacanas, ele faz vocês questionar sobre muita coisa, principalmente porque a história é contada no ponto de vista de um assassino. Então ele é um criminoso, só que aí chega uns momentos do livro que você começa a torcer por ele, você começa a ter que dar uma freada. Por mais que eu não tenha assim me identificado tanto com o personagem, eu acho que ele tem uns discursos assim que eu não concordo muito, mas é justamente isso que o Dostoiévski faz tão bem, que é colocar você na mente dessa pessoa que tem essas ideias super assim extremas e tem esses pensamentos bem loucos, e também vai ser muito sobre essa coisa de tipo ele buscando meio que justificar o crime dele. E são muitas, assim, camadas que você pode tirar de reflexões desse livro, principalmente por isso que é um livro, assim, muito usado para quando algumas pessoas vão estudar filosofia, sociologia, porque é um livro que meio que originou várias coisas e que o Dostoiévski, assim, foi muito perspicaz nas coisas que ele queria fazer as pessoas refletirem. Só que é um livro que tinha momentos do livro que ele me fisgava muito, eu ficava super envolvido com a história e tipo, os capítulos passavam um pouco mais rápido, só que, claro, tem uns momentos que eu achava um pouco mais lento e que eu achava que a história não andava muito e que eu ficava cansado de ler. E não só porque a linguagem seria difícil, mas porque tem uns momentos que a história ficava um pouco mais cansativa pra mim, sim. Mas eu insisti porque eu sabia que eu ia encontrar provavelmente isso, porque as pessoas falam que é uma linguagem mais difícil mesmo. E por aí vai. E é um livro, assim, bem reflexivo. Então, eu já tô aqui avisando que por mais que ele tenha essa coisa, assim, de ter um assassino e ter essa mais de coisa do crime, porque vai ter meio que uma investigação, assim, de plano de fundo, porque vão tentar descobrir quem matou essas duas pessoas. Mas não é o foco principal do livro. O foco principal mesmo é o Raskolnikov e
o castigo, no caso, e tudo que vai acontecer com ele e com as pessoas ao redor dele por conta desse crime que ele cometeu. Então, por mais que você fique curioso pra saber como vai ser a conclusão e se vão descobrir que foi ele que fez isso ou se não, e dá pra você pegar também que eu que já li o thriller, eu comecei a perceber que muitos dos thrillers que eu já li provavelmente se inspiraram em alguns momentos desse livro, porque como esse livro é super antigo, eu meio que associei cenas a livros que eu já li mais atuais que remetem a essas coisas que eu vi em Crime e Castigo. Então, querendo ou não, foi um livro assim pioneiro que ajudou e acrescentou em diversas coisas. Então, eu acho que é um livro válido, eu acho que é um livro rico, que dá pra você tirar muita coisa, mas é um livro reflexivo e que você tem que literalmente quebrar a cabeça, que você tem que, às vezes você tem que parar o que você leu e você lê de novo e aí pensar sobre aquilo. Não é aquele livro que você vai passando e lendo rápido. Eu poderia dizer até que eu li um pouco mais rápido do que assim, no normal e do que eu leria se eu não estivesse fazendo esse vídeo, mas foi porque eu foquei basicamente esses últimos 3 ou 4 dias, eu não lembro direito agora, nesse livro. Então, tipo, como eu tava sem aula, eu fiquei basicamente lendo o dia inteiro e também fiquei lendo nas lives e inclusive foi muito engraçado ver as pessoas chutando qual era o livro que eu tava lendo. Algumas pessoas chutaram Crime e Castigo e acertaram, porque eu falei que era um clássico calhamaço e que era difícil de ler. E aí as pessoas que chutaram, mas outras pessoas chutaram umas coisas nada a ver, então aqui está a resposta pra vocês da live. Eu não vou dizer assim, mentir pra vocês aqui, dizer que eu me tornei um super fã do Dostoiévski, igual o Timothée Chalamet é, e tipo, ele recomenda todos os livros dele basicamente, mas eu fiquei interessado sim em conhecer outras obras do autor, tanto essa dos Irmãos, porque é uma das que o povo mais fala, e também tentar ler histórias mais curtas dele pra ver como seria pra mim. Mas eu acho que é super válido sim, e que essa leitura me acrescentou em bastante coisas e me fez pensar sobre muitas coisas, e eu fiquei reflexivo pensando pensamentos. E pra época que o livro foi escrito, no contexto que o livro foi escrito também, eu acho que é super válido, e por isso que eu entendo a importância desse livro, porque caso você não saiba, o livro foi idealizado e escrito quando o Dostoiévski tinha sido preso, e ele tinha sido exilado na Sibéria, ele tinha sido mandado pra lá pra passar 4 anos lá fazendo trabalho forçado. Se você quiser saber mais sobre, é só pesquisar aí na internet, tem muito vídeo, tem muita coisa, muitos assuntos sobre isso. Se alguma pessoa chegar um dia me pedir recomendação de clássicos, com certeza recomendarei Crime e Castigo, porque além de ter essas coisas todas que eu falei pra vocês das importâncias e tal, também tiveram momentos da história que eu fiquei bem envolvido sim, e é isso. Fica aí a recomendação pra quem tem interesse de ler Crime e Castigo, de que vai ser provavelmente difícil e denso, mas que no final das contas vale a pena, pelo menos pra mim valeu. E no final das contas eu acabei gostando bastante. E é isso. Vocês piscaram e eu já tô em outro estado. Mas eu tô na casa dos meus pais, então eu literalmente saí da minha casa pra outra casa. Então, pelo amor de Deus, fiquem em casa. Mas não é sobre isso que eu vim falar aqui, obviamente. Eu queria falar que eu estou quase em 50% do livro Trick, que eu vou deixar a capa aqui do lado pra vocês, e eu preciso falar primeiramente sobre uma coisa. Como vocês devem ter reparado agora, eu estou lendo o livro em inglês, porque esse livro foi publicado no Brasil sim, inclusive o título aqui no Brasil ficou como Cristal na Veia, só que esse livro ele foi publicado há muito tempo atrás por uma editora que eu nem sei se ainda existe, e não tem e-book do livro, então eu fui procurar na Amazon, não tem o livro físico para vender assim em lojas oficiais, só tem mais em sebos ou em vendendo por terceiros, e não tem e-book, então não ia dar tempo de eu comprar o livro físico e chegar a tempo e acabar atrasando o vídeo todo, então eu peguei o e-book em inglês porque tá disponível no Kindle Unlimited e estou lendo por ele, então tá sendo um pouco assim, mais lento, eu diria, porque o inglês assim não é difícil, mas obviamente que se eu estivesse lendo o livro em português eu conseguiria estar lendo ali num ritmo mais rápido, mas eu queria muito ler esse livro, então para não flopar meu próprio desafio que eu me impus e meu próprio vídeo, eu estou lendo em inglês, mas eu estou em 42% no momento. Eu queria falar o seguinte, que eu pensava que não seria tantas coisas assim que eu viria de diferente, tanto do filme quanto do livro na perspectiva do David, lendo esse livro na perspectiva do Nick. Só que eu estava muito, muito enganado, porque tem coisas assim que, por mais que o filme ele tenha pego coisas dos 2 livros, eu acho que ele pegou bem mais do livro na perspectiva do pai, porque tem coisas aqui que o Nick faz no livro que ele conta, que eu não fazia ideia de que, tipo, isso não tinha nem passado pela minha cabeça. E quando eu penso que o negócio assim, a situação dele não poderia ficar mais difícil, mais séria, mais pesada e mais triste, eu estava enganado, porque ele passa assim por coisas terríveis e coisas que ele mesmo se obriga a fazer e ele mesmo faz só por causa da droga e por causa do vício e por causa da dependência. Que ele faz coisas assim que depois ele começa a se questionar o que o vício fez ele fazer, coisas assim que ele nunca imaginou que ele faria, e às vezes ele começa a pensar tipo assim, eu nunca me imaginaria nessa situação que eu tô agora, porque eu sempre via pessoas de fora passando por isso e nunca me imaginei nessa situação, e ele acaba entrando nessa situação. Isso está me deixando assim, numa crise de pensamentos e questionamentos que vocês não têm ideia, porque eu tô pensando assim muita coisa sobre justamente isso, da gente achar que nunca pode acontecer com a gente, ou que nunca pode acontecer com uma pessoa da família da gente, uma pessoa que a gente ama, que a gente é próximo. Só que na verdade pode sim, porque eu acho que ninguém tá preparado e ninguém nasce querendo ou esperando que isso venha acontecer na vida dessa pessoa. Então é muito, muito pesado, muito sério, e eu também tô
pensando muitas coisas assim na minha vida que eu nunca tinha parado pra pensar, porque querendo ou não é uma coisa que eu assim procurava saber muito sobre, não é uma coisa assim que eu já tinha visto muitas coisas ou lido muitas coisas sobre a questão da dependência química. E por mais que, mesmo a gente não podendo ajudar diretamente, eu acho que só o fato de você já saber pra evitar, sei lá, fazer piadas de mau gosto ou fazer brincadeiras com esse tipo de coisa, porque não é uma coisa pra estar se brincando, é uma coisa super, super séria. E sobre o livro em si, esse livro é escrito de uma maneira muito mais agressiva, eu diria, do que o livro na perspectiva do pai, porque é uma coisa assim, mais essa questão da frustração e da agressividade que ele fica consigo mesmo, com as pessoas, e essa questão mais frustrada e mais... meio que ele tá meio como se fosse revoltado, e tem uns momentos que ele, na verdade, ele não tá nem revoltado, ele tá, tipo assim, chegado no próprio limite, que ele, tipo, não vê mais saídas e não vê mais meios de sair dessa situação, e é muito triste ler sobre isso, muito pesado. As partes, assim, que eu acho mais tristes até agora foram as partes que, tipo assim, eu já tinha lido no livro do pai, que era, por exemplo, quando o Nick ligava pra ele, e ele dizia que não podia ajudar ele, porque ele já tinha passado por várias coisas e agora precisava muito que ele fosse pra reabilitação, e ele não quer, ele se recusa, e aí o pai, tipo, engole seco e vai contra tudo aquilo que ele quer falar, mas ele fala que ele não pode ajudar ele enquanto ele não quiser ser ajudado. E tem toda aquela cena assim que eu li na perspectiva do pai, eu sei o porquê dele ter feito isso e como ele estava se sentindo, mas aí você lê na perspectiva do Nick, você vê como aquilo sai pra ele, e é muito triste, muito pesado, porque pra ele é literalmente, tipo, ele começa a entender, tipo assim, nem meu pai me aguenta mais, eu, tipo assim, ele não se importa mais, e é muito triste, muito pesado, porque você vê os dois lados e você consegue entender como cada um estava se sentindo naquela situação. Então, assim, eu estou completamente envolvido com essa família e estou completamente destruído por eles e pela história deles, mas ainda bem que eu fico feliz de saber que esses dois livros foram publicados depois que já teve toda a questão da reabilitação, que ele está sóbrio, que eles estão usando os livros para ajudar pessoas, e que no caso é um livro que serviria mais de prevenção. Só que eu também queria deixar aqui o aviso que é um pouco perigoso esse livro, escrito pelo Nick, porque é um livro que ele dá muito detalhe sobre como ingerir, onde encontrar, o que faz, as sensações que causa, e também tem parte do livro que ele escreveu quando ele estava naquele momento de utilizando. Então ele fala o que ele estava sentindo naquela hora e aquela falsa impressão de felicidade e o êxtase que ele estava sentindo por causa da droga. Eu acho que é um pouco perigoso, assim, na questão de, tipo, eu acho que não é muito bom a gente deixar esse livro ser lido por pessoas menores de idade, obviamente. O intuito do livro definitivamente não é influenciar as pessoas a utilizarem, mas ele está mostrando como foi a realidade dele, e eu provavelmente chegarei no momento do livro que ele vai falar sobre a recuperação, que ele já teve os momentos assim dele quer se recuperar, mas aí tem as recaídas. Então eu acho que o livro agora está seguindo mais pro caminho de como vai ser a reabilitação dele. Então é só dizer isso aqui mesmo, que eu acho que nessa questão de ser menos perigoso, eu diria que o livro O Querido Menino é menos perigoso nessa questão, porque desde o início já tem mais essa questão de, tipo, sempre tá falando que é errado e que é ruim, não trazer pontos positivos. Só que aqui nesse outro livro você tem meio que a falsa ideia de pontos positivos, porque é a sensação de que ele tava sentindo naquele momento. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quis passar, e eu vim falar isso pra vocês agora, e vou continuar lendo aqui. Cada vez que eu leio eu fico mais triste, mais mal, mas ao mesmo tempo eu não consigo parar de ler nem largar o livro, então não sei o que está acontecendo comigo e não sei o que foi que o Timothée fez comigo. É isso. Então, galera, eu terminei o livro. Na verdade, eu terminei de madrugada. Só que esse livro tem uma carga tão pesada que eu terminei de ler e eu tava com dor de cabeça. Mas é porque dá, sei lá, uma exaustão. Você fica meio devastado quando você termina. Aí eu literalmente terminei, deitei, entrei em crise existencial e dormi. Como eu já falei muita coisa pra vocês sobre o que eu tava achando quando eu dei a atualização anterior, eu só vou dizer basicamente que o livro é muito bom, só que eu gostei mais do livro Querido Menino. Então, se você, caso esteja se perguntando qual dos dois você deveria ler, caso você só queira ler um, eu recomendaria você ler mais o Querido Menino. Primeiro porque a pesquisa geral que ele faz sobre o vício e sobre a droga é muito mais completa. Na verdade, o livro do Nick vai ser mais só pra você conhecer o relato de uma pessoa passando por aquilo. E eu também gostei muito desse que eu li, mas eu ainda acho que o outro é melhor. E também eu tava com um pouco de medo do livro se tornar repetitivo, por eu já ter visto aquelas situações na perspectiva do David. Aí eu fiquei pensando, será que eu vou ver tudo de novo, só que na perspectiva do Nick? Só que o livro tem um rumo totalmente diferente, tanto porque ele foca bastante nas coisas que a gente não sabia que ele estava fazendo quando ele estava desaparecido nas recaídas, tanto porque ele segue um rumo um pouco diferente. E eu também gostei muito que o autor no final, depois, nessa edição que eu li que está disponível no Kindle Unlimited, depois que ele escreveu o livro que foi publicado, ele veio e escreveu meio que uma nota falando sobre algumas coisas do livro, e ele falando de algumas escolhas que ele tomou, e que ele assume que ele era um pouco mais imaturo quando ele escreveu o livro, e que se fosse hoje em dia provavelmente ele teria tomado escolhas diferentes. E eu achei isso bem legal, porque deu meio que uma explicação para algumas coisas que algumas pessoas eu vi reclamando quando eu fui ver resenha sobre esse livro. É também importante lembrar que a gente tá lendo aqui
por mais que seja um dependente químico, é uma pessoa que está numa situação de muito privilégio. Então no livro ele vai ter, tipo, sempre dinheiro, basicamente. São raros os momentos assim que ele não vai ter dinheiro. Então ele muda de estado constantemente. Ele também acaba conhecendo muitas pessoas famosas. Então ele meio que cita, obviamente, mudando os nomes, várias pessoas assim dali do meio da fama de Hollywood naquela época. Então claro que não dá pra gente tomar como padrão e achar que todas as situações são assim, porque por mais que ele seja assim, continue sendo um dependente químico, ele conta a história dele, tudo que ele passa por conta disso. Ele, querendo ou não, ele tá numa situação de muito privilégio comparado a muita gente. Então, só para deixar esse lembrete aqui, que é bom destacar. São muitas coisas que tem nesse livro. Ele tem uma carga emocional muito pesada, esse e o outro. E é um livro assim que você termina e você fica, tipo, demora para digerir. Porque você fica, caramba, isso realmente aconteceu. E o que eu acabei de ler acontece com várias outras pessoas e às vezes coisas piores. Então, assim, difícil. Agora que eu terminei, falta só um livro pra ler, né? Que é o livro físico, que eu deixei pro final, que é o livro Crônicas do Bob Dylan. É o Crônicas volume 1, no caso. E depois, eu sou talvez um pouco poser, eu fui descobrir recentemente que vai sair um filme da história do Bob Dylan e o Timothée vai ser o personagem principal, ele vai interpretar o Bob Dylan. Então, quando eu achei que tinha algum outro motivo para ele recomendar esse livro, ele também vai participar da adaptação. Essa adaptação ela foi pausada por causa da pandemia, mas eu acho que ela ainda vai acontecer. Então, assim, eu só vou deixar vocês com essa informação, porque dos 5 livros que eu li, 4 ele participou ou vai participar da adaptação. É aquela coisa que eu disse, né? Talvez ele realmente tenha muita sorte de só pegar adaptação de livros bons e depois que eu li os livros faz sentido ele gostar. Principalmente por ele gostar de Dostoiévski. Mas isso aí eu vou deixar pra falar no final, quando eu concluir essa leitura e eu fizer a minha conclusão geral das recomendações do Timothée Chalamet. Eu acho que eu com certeza não falei o nome dele certo em nenhuma das vezes que eu falei eu devo ter falado certo. Terminei o livro, o último livro, inclusive tô fazendo live agora. Aí eu tapei a câmera pra vir fazer essa atualização pra vocês, que no caso é o livro Crônicas, volume 1, escrito pelo Bob Dylan, que pra quem não sabe, ele foi um cantor muito famoso a partir dos anos 60. Aí o livro vai ser basicamente sobre ele, é um livro autobiográfico no caso. Eu confesso pra vocês que eu não senti muito assim, conexão e fiquei tipo, aquela coisa de ficar com o desejo de ler o livro, porque tipo, não é um cantor assim da minha época, porque na época que ele fazia assim mais um sucesso, eu não era nem nascido e tipo, eu sei que algumas músicas dele ainda permaneceram até hoje, mas também por ser um cantor de outro país, não é um cantor assim que eu cresci com ele, tipo, ouvindo, porque se fosse um cantor brasileiro, mesmo não sendo assim da época que eu tô acostumado, assim, mais recente, eu provavelmente conheceria várias músicas porque é uma questão mais cultural, mas isso aqui eu acho que pra galera que é mais lá dos Estados Unidos, foi onde ele fez mais sucesso, aí com certeza iria conhecer. Eu conheço assim algumas músicas dele, inclusive eu até postei um stories com a música dele esses dias, que foi uma referência, não sei se alguém pegou, mas eu acho que não. É aquela coisa, eu não só essa questão de eu não ser muito assim, fã dele, assim, das músicas no geral e não conhecer muito sobre ele, também o livro vai ter muita referência sobre outras pessoas, outros cantores, outros escritores que faziam sucesso naquela época nos Estados Unidos, então eu ficava um pouco perdido com essas celebridades, porque são celebridades que eu não conheço, assim, a maioria, mas assim, o livro é bem bacana, porque ele vai dar um olhar, assim, um pouco sobre como eram os Estados Unidos naquela época, obviamente que na visão dele, né, e vai focar muito nessa parte da produção musical e da indústria musical, então se você gosta desse tipo de coisa, ele fala bastante sobre isso de contrato e de escrever música, e o Bob Dylan era uma pessoa que ele gostava muito de escrever, tanto é que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2016, e não foi por esse livro, foi pelas músicas dele, porque ele tinha esse desejo de, tipo, contar histórias através das músicas dele. Ele gostava muito de ler, gostava muito de admirar a escrita de alguns escritores, mas ele queria escrever músicas, só que ele queria contar histórias através das músicas, tá? E tem umas passagens bem legais, bem reflexivas sobre isso. Ele fala um pouquinho sobre a vida dele, só que, assim, a vida dele fica muito de plano de fundo, e talvez tenha sido por isso que eu não gostei tanto. Eu queria saber um pouco mais sobre a vida pessoal dele. Ele era casado, tinha filhos, e ele não fala muito sobre isso, ele sempre foi uma pessoa muito reservada, inclusive tem até uma parte do livro que ele fala, tipo, meio que esse negócio do preço da fama, que ele perdeu a privacidade dele permanentemente. O livro vai dando uns saltos temporais, assim, para os momentos do começo da carreira até o momento, assim, que ele tá, assim, no auge da fama. Eu provavelmente não vou mentir pra vocês e vou dizer que eu pegaria esse livro pra ler se não fosse por causa desse vídeo, e o intuito do vídeo não fosse esse, porque não era um livro que entraria no meu radar, eu acho que eu nem saberia que existia, porque querendo ou não é um cantor, assim, que eu sou fã, que eu admiro, que eu vou procurar saber. Mas foi interessante a leitura, eu fiz algumas marcações aqui, porque tiveram umas reflexões legais. Então, se você se interessa ou pelo Bob Dylan, se você quer saber um pouco sobre a visão de alguém que era famoso nos anos 60 e 70 dos Estados Unidos no âmbito musical e como funcionava mais essa questão da indústria musical. Mas é aquela coisa, não é um livro destinado pra mim, eu diria, eu acho que é um livro mais pra quem quer saber a história do Bob Dylan, mas é um livro bem bom e é um livro bem escrito, claro, porque o cara ganhou o Nobel de Literatura, então não tem como eu dizer que o livro é mal escrito, pelo amor de Deus. E eu vou terminar a live aqui e mais tarde eu vou dar minhas conclusões finais sobre todos os livros, as notas, qual foi meu preferido e o que é que eu acho, assim, no geral, do gosto do Timothée, porque é pra isso que eu estou aqui, para dizer, na minha
perspectiva se o gosto dele é bom ou não. Então, pra vocês vai ser só um corte. 10 dias, 5 livros e 1920 e algumas poucas páginas depois, chegamos ao final e à conclusão. E estamos aqui, eu no caso, estamos aqui quem? Eu e vocês, no caso, que estão daí, desse lado. Enfim, já me perdi aqui o raciocínio. Então, estou aqui para falar o meu veredito final sobre o gosto literário do nosso amigo Timothée Chalamet. Eu vou só dar uma recapitulada nos livros que eu li e na nota que eu dei, no caso. Os livros que eu li vocês sabem, mas eu vou dizer a nota e eu vou falar da nota assim, da maior para a menor. Querido Menino, em primeiro lugar, com 4,5 e favoritei, porque esse livro me fez sentir muitas coisas. Vocês perceberão que eu acho que foi o livro que eu mais falei durante o vídeo, então eu tive que favoritar porque mexeu muito com o meu emocional. Aí, Crime e Castigo com 4 estrelas. Tweak com 4 estrelas também. Me Chame Pelo Seu Nome, que eu dei 3,5. Eu acabei aumentando a nota depois, porque eu conversei com algumas pessoas que leram o livro e elas me fizeram enxergar alguns pontos que eu não tinha enxergado. Então eu comecei a refletir sobre algumas coisas e sobre algumas discussões que o autor trouxe no livro. Então eu acabei aumentando a nota de 3 para 3,5. Porque, tipo, não foi um livro que eu amei, mas é um livro que eu acho que ele vale a pena por causa dos assuntos que ele aborda. Tiveram umas marcações do livro que eu fui reler depois que eu marquei no Kindle e eu fiquei pensando sobre elas. Aí o Crônicas do Bob Dylan com 3,5. Então, a conclusão geral é que eu quebrei minha mente, quebrei meu cérebro, minha cabeça com este vídeo, esses livros. Na minha conclusão, o Timothée, ele gosta de livros que fazem pensar. Porque não só esses 5 que eu li aqui durante o vídeo, mas outros 2 livros que ele recomenda e eu já li, que eu gosto muito, que é Duna e 1984, de George Orwell. São 2 livros também que não entregam, assim, tipo, muito assim... O autor não entrega o que ele quer passar pronto. É uma coisa muito implícita. As críticas, e são livros, assim, que você tem que pensar e refletir. Porque você não lê, tipo assim, só pra se divertir, no caso. Por mais que algum desses livros você consiga se divertir lendo em alguns momentos, eu notei que ele gosta de livro que faz você pensar, que faz você refletir, que faz você entrar em crise existencial, sofrer e ficar pensando nas coisas, quebrando os seus pensamentos, sua mente. Então aqui eu também estou avaliando não só 5 livros, mas 7. Porque por mais que eu tenha lido esses 2 livros que eu falei agora, sem ser por indicação dele, ele indica também. Então caso alguém queira ler os livros indicados por ele, eu tô falando aqui que pra mim ele tem um gosto muito, muito bom. Os livros, assim, por mais que tenham a diferença entre si, porque não são todos do mesmo gênero, tem basicamente um pouquinho de cada coisa, eles têm essa particularidade que todos são livros que fazem você pensar. Tem uns que obviamente fazem mais, cada um com sua coisa específica faz você pensar em alguma coisa. E vocês acompanharam aí durante o vlog, o vídeo, o que cada livro desse me fez pensar, mas em nenhum deles eu fiquei sem pensar nada. Então eu acho que super valeu a pena, porque alguns desses livros, como eu falei pra vocês, seriam livros que eu nunca iria ler, porque não eram livros assim que estavam na minha lista ou no meu radar pra eu ler em breve. Então acabaria que eu nunca leria esses livros, e se não fosse por esse vídeo, eu não teria conhecido e não teria pegado essas reflexões e esses pensamentos que eu tive durante essas leituras. Então, o lado bom e a parte mais legal desse vídeo de tudo, eu acho que é isso. Eu diria que, pra mim, o gosto do Timothée literário, pelo que eu comparei aqui, pra não ser muito bonzinho, eu vou dar 9,5 de 10. Porque, literalmente, dos 7 livros, eu amei quase todos e, tipo, só tiveram 2 assim que eu não amei, mas não foi porque o livro é ruim. Foi porque o livro não conversou comigo, mas eu tenho certeza que são 2 livros que vão conversar muito bem com muitos de vocês ou com quem quer que lê esses livros. Então, tipo assim, livros extremamente bem escritos, são livros fortes e livros que têm coisas para ensinar. Então, parabéns, Timothée. Que eu sei que, obviamente, ele tá vendo esse vídeo, porque a gente é super amigo, super parceiro. Com certeza ele tá vendo. Quero pedir perdão a todo mundo que eu deixei nervoso e fazendo esse suspense todo que eu fiz, principalmente lá nas lives da Twitch. Finalmente esse suspense acabou, e no Instagram também. Pra quem queria saber, os quotes que eu tava postando nos stories foram todas dessas leituras que eu falei. Então, eu espero que vocês que ficaram interessados nos livros por aqueles stories fiquem mais interessados agora nesse vídeo. Quero dar um alô pra galera que tá assistindo esse vídeo no modo estreia. E, por favor, não se esqueça de comentar quando acabar o modo estreia aqui embaixo. E eu também queria pedir pra você que tá assistindo, comentar aqui embaixo uma sugestão de outra pessoa famosa, outra celebridade que gosta de literatura, que gosta de ler, que você gostaria que eu fizesse um vídeo desse. No caso, lendo as recomendações dela e analisando assim do meu jeito e dando esse veredito aí, se eu gostei ou não, se nosso gosto bateu ou não, e se eu recomendo também ou não. Porque a gente já começou super bem. Fiquei muito na dúvida de qual famoso pegar primeiro pra fazer esse vídeo, mas ainda bem que eu peguei um que, assim, que meio que bateu os gostos, e foi uma experiência muito boa, por mais que tenha sido uma experiência louca, e que ele quase me sugou todos os meus neurônios, porque eu não recomendaria vocês ler esses 5 livros igual eu fiz, um atrás do outro, porque são livros muito pesados no geral. Haja saúde mental. Haja saúde mental, é isso que eu posso falar para concluir. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso você não tenha feito isso ainda. E se você ficou interessado nesses livros, usa meu link aí para comprar, que tá tudo na descrição. Um beijão, espero ver você no próximo vídeo e até mais. Tchau!